Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Marques, essa é a coluna Dissenso, um espaço de análise da conjuntura, aqui no canal da CEPUSP. Vamos dar prosseguimento aos nossos vídeos que abordam as diversas circunstâncias que acabaram levando o país a essa situação caótica sob o governo de Jair Bolsonaro. No filme de hoje, o que nós vamos detalhar aqui é um pouco da ingerência externa na construção das circunstâncias a qual nós acabamos vivenciando. Fundamentalmente, vamos destacar o papel dos Estados Unidos da América, a grande potência mundial, e como foi interessante, foi importante para eles mexer, intervir no processo democrático que nós vínhamos construindo desde a redemocratização, desde a Constituição de 1988. Vocês todos que aí estão sabem que, a partir dos conhecimentos históricos, nós reconhecemos, as ciências humanas reconhecem um tipo de atividade de interferência de um país, de uma potência externa sobre outros países. Isso ganha o nome de imperialismo. Os Estados Unidos da América são a maior potência intervencionista do mundo contemporâneo. E as ações imperialistas dos Estados Unidos são reconhecidas internacionalmente, são reconhecidas mundialmente. Nós vamos aqui hoje falar um pouco dessa história até chegarmos às condições que eles criaram e que foram, sem dúvida alguma, bastante importantes para criar o caldo de cultura, para criar os condicionantes para o qual nós chegamos a esse verdadeiro fundo do poço, né, onde nos encontramos. Então vamos lá, né, contar um pouquinho aí dessa história. Lembrarmos que os Estados Unidos da América têm uma característica intervencionista e expansionista que ela remete desde o período da sua fundação, né? Ou seja, do nascimento dos Estados Unidos da América. Gostamos sempre de relembrar que os Estados Unidos da América nascem com 13 estados, porém ele se consagra ainda no século XIX com 50 estados. E esse processo de avanço em direção ao oeste é nada mais, nada menos do que a consolidação de uma ação expansionista, consequentemente militarista e intervencionista, sobre outras nações, sobre outros povos. Todos nós sabemos do drama que foi o genocídio das nações pré-colombianas que habitavam aquela região. Futuramente, todo o problema, né, que acabou acontecendo com a tomada de território mexicano, por exemplo, tá? São algumas das caracterizações que levaram aos Estados Unidos se construir como essa nação gigantesca, territorialmente falando, inserida aí, certo, como a quarta maior nação territorial de todo o planeta. Devemos e podemos lembrar também que ainda no século XIX, no início do século XIX, ficou conhecido mundialmente a chamada doutrina Monroe, né? Uma forma de manifestação de pensamento, de ideologia cunhada em Washington para mostrar ao mundo a força dos Estados Unidos e o desejo dos Estados Unidos em se consolidar como uma potência mundial imperialista. E lá, desde a doutrina Monroe, na década de 1820, que nós passamos a ver com constância os Estados Unidos da América avançando sobre territórios de outros países, aqui do continente americano. Este olhar de dominação sobre a América Latina, ele foi estampado e foi consolidado em inúmeras intervenções nesses territórios. Quando eu falo de intervenções, é importante que fique claro para você que aí está assistindo, que essas intervenções elas têm como característica principal a garantir a manutenção de ganhos econômicos
e controle político sobre territórios alheios. Isso é uma das marcas do imperialismo. Outras nações no mundo exerceram e exercem ações imperialistas. Mas o caso dos Estados Unidos da América, exatamente pela sua abrangência, não somente aqui no continente americano, mas também depois, certo, a partir do século XX, quando eles conseguiram se formatar como uma potência de característica mundial, essas ações imperialistas, elas são um dos pilares da força dos Estados Unidos da América do ponto de vista geopolítico. Todas as conquistas militares e econômicas dos Estados Unidos estão o tempo todo dialogando com este olhar de conquista sobre territórios de outros povos. Dito tudo isso, nós podemos dar um salto na história e virmos aqui, certo, nos aproximarmos mais no período, ainda no século XX, o período caracterizado como a Guerra Fria, momento este em que os Estados Unidos da América vão exercer este processo imperialista, incentivando golpes militares em vários países da América Latina, e para que estes golpes militares, que estes regimes militares que se instalaram nos governos de países da América Latina, que de alguma maneira servissem aos interesses deste expansionismo econômico dos Estados Unidos, para garantir que o potencial econômico dos Estados Unidos se superasse, suplantasse qualquer outra nação que viesse a disputar a lógica da hegemonia mundial com eles. É importante a gente lembrar que estamos falando aí de um período que vai aproximadamente ali, certo, entre a década de 1950 até a década de 1980, com várias ações em diversos países aqui do ambiente latino-americano. A história da geopolítica, ela inúmeras vezes é marcada por ondas. Ela é marcada por vagas que vão, certo, e outras que acabam sendo diferenciadas e que vêm suplantando. A partir da década de 1980, o que nós tivemos foi exatamente a onda da redemocratização. A redemocratização latino-americana, ela não vai acontecer com os Estados Unidos alheio a ela. Muito pelo contrário, nós tivemos mudanças no comando do poder em Washington, e o que vai acontecer já ali a partir da década de 1970, fundamentalmente a partir do governo do presidente Jimmy Carter, no final dos anos 70, é que ele vai incentivar um processo de redemocratização. Por quê? Porque a linha, o que se percebia ali, certo, em Washington, era exatamente que os movimentos militares eles já faziam água, ou seja, eles não conseguiam mais dar conta dos interesses que os Estados Unidos tinham, e, portanto, o governo dos Estados Unidos vai tirando, vamos dizer assim, vai abandonando gradativamente o apoio a esse modelo de implantação, a esse modelo de comando sobre esses países satélites, vistos como satélites pela elite político-econômica estadunidense. Segue a partir da década de 80, 90, embora a redemocratização venha a ocorrer, isso não significa que os governos estadunidenses tenham de um todo abandonado o interesse em executar políticas que favoreçam economicamente as indústrias, as empresas estadunidenses, que favoreçam economicamente a construção de uma condição privilegiada por parte do capital estadunidense. Muito pelo contrário, o que vai acontecer, o que vai ocorrer, é que aquela caracterização tradicional de intervenções com caráter principalmente militar, típicas da modernidade do século XX, ela começa a se transformar. Ela, assim como muitas outras coisas estão acontecendo, estão se transformando, estão em transformação na virada do século XX para o século XXI, o que nós vamos ter
é um novo modus operandi da parte da geopolítica do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Eles vão passar a atuar fundamentalmente com um nível de sofisticação um pouco maior. Primeiro, vendendo a ideologia neoliberal e, de certa maneira, impondo essa ideologia neoliberal, que vai, de forma assim, bastante explícita, prejudicar as economias dos países dependentes, em benefício da economia dos países centrais, dos países mais fortes, fundamentalmente do próprio Estados Unidos da América. Essa questão, né, da força de penetração do discurso, da narrativa neoliberal, da narrativa da abertura econômica e da fragilização das economias locais, periféricas, para que elas sejam infestadas com produtos altamente sofisticados provenientes das grandes potências, essa narrativa ela vai ganhar eco e vai prevalecer aí por um bom tempo. E, de certa maneira, vai ser uma ação diplomática que vai garantir auferir lucros vultosos para a economia estadunidense, sem a necessidade da intervenção militar direta. Isto não significa que não tenham ocorrido fenômenos esparsos, que não tenham ocorrido momentos de intervenção militar, um aqui, outro acolá, entre os anos 80, década de 80, década de 90, certo? E, por exemplo, isso aconteceu também, mas, a grosso modo, a maneira de exercer o seu domínio vinha fundamentalmente com esta ideologia e este pensamento econômico penetrando nas elites político-econômicas locais dos países latino-americanos. Nós fizemos uma abordagem a respeito disso em um dos nossos vídeos anteriores, exatamente falando sobre a interferência do neoliberalismo criando condições, né, para o que a gente acabou vivenciando, o que nós estamos vivenciando. Desta maneira, da mesma maneira, certo, como existiu essa formulação de caráter ideológico econômico, nós também precisamos destacar que a virada do século XX para o século XXI, a entrada do mundo no século XXI, ela vai trazer alguns aperfeiçoamentos do ponto de vista das estratégias de dominação, das estratégias geopolíticas de dominação, das estratégias militares de dominação. E esse componente importante, esse componente que eu acabei de dizer, da substituição daquele modelo tradicional de golpe de Estado, aquele modelo tradicional de interferência com armas, com força militar, certo? Sobre a soberania das nações sobre as quais a potência imperialista detinha interesse, ele começa a ser aperfeiçoado num elemento, aliás, com vários elementos de sofisticação no que diz respeito à capacidade de gerar ilusão. Esse termo é um termo importante. A ilusão da manutenção da democracia. A capacidade de minar a soberania de um povo sobre o seu território a partir de estratégias que vão minar o modelo democrático. É muito interessante a gente ver que o mergulho do planeta na chamada pós-modernidade, ou como dizia o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, na modernidade líquida, onde nós estamos inseridos aqui, certo, no século XXI, ela vai trazer, do ponto de vista militar, um tipo de estratégia que vai ganhar o nome de guerra híbrida. As guerras híbridas, as guerras de quarta geração, aquelas que não serão travadas e não são travadas única e exclusivamente no campo de batalha, que não são travadas exclusivamente a partir da possibilidade de você ter armas de destruição em massa numa quantidade superior à do seu inimigo, que você possa ter tecnologia bélica superior à do seu inimigo.
Isso continua importante, obviamente, isso continua sendo fundamental, mas para além disso é necessário se construir um cabedal de informação e contra-informação e de difusão de informação a partir dos meios midiáticos, de difusão de narrativas. Em um período tão conturbado da história mundial, em que o choque de narrativas ele se dá, né, era fundamental e passa a ser fundamental dominar, né, as possibilidades de difusão da informação e criar ilusões, né, gerar situações realmente certo, de conflito. De conflito interno nos países, né, sem que parte substancial da população perceba o que está acontecendo, insuflando recursos econômicos, capturando mentes, né, e fazendo então com que essas mentes sigam determinadas linhas de ação que vão fundamentalmente minar as estruturas dessas sociedades democráticas. É possível que alguns de vocês estejam vendo aí, verificando, mas isso me parece, isso me cheira a teoria de conspiração, né? E é óbvio que todo cidadão, toda cidadã deve ficar atento e deve desconfiar, né, de teorias de conspiração. Não deve ser crente simplesmente certo, em uma teoria da conspiração. Mas é fundamental que todos lembrem que as conspirações elas existem, né? As conspirações elas acontecem. Então é necessário você embasar-se para compreender até que ponto aquilo realmente está acontecendo dentro dessa linha de raciocínio ou é um mero delírio, né? um mero delírio forjado por alguns. A temática das guerras híbridas, eu faço aqui certo, uma citação importante, certo? Ela é muito bem explicada num livro, numa obra que vai estar na descrição, né, que se chama exatamente Guerras Híbridas. É um livro de um autor russo chamado Andrei Korybenko, onde ele detalha de forma muito instigante a temática de um tipo de guerra híbrida que acontece fundamentalmente no início do século XXI e que tem também um nome fantasia, um nome midiático muito chamativo, tá? As chamadas revoluções coloridas. E como essas revoluções coloridas elas tinham né, e tem certo? Um modus operandi, elas tinham e tem uma fórmula, tá? Uma receita que se repetiu. Fundamentalmente a ideia máxima dessas forças externas, dessas forças de intervenção imperialista, ela tinha um detalhe marcante, quer dizer, todos os países que sofreram ações das chamadas revoluções coloridas, eles tinham naquele momento governos eleitos democraticamente, muito importante isso, eleitos democraticamente, e com linhas de atuação autônomas e independentes em relação aos desejos dos Estados Unidos da América. Ou seja, de alguma maneira conflitando com a vontade geopolítica dos Estados Unidos da América. E assim passaram a ser vistas pelo Departamento de Estado como países que tinham condução preocupante, né, para os interesses imperialistas dos Estados Unidos. Nós tivemos ações de revolução colorida fundamentalmente na Europa Oriental, tá? Em uma zona territorial que durante o período da Guerra Fria esteve sob o domínio da potência imperialista ali da Europa Oriental, a União Soviética ainda existente, né? Mas que a partir do momento em que a União Soviética se esfacelou, passou a ser, né, aqueles países eles passaram a ser
alvo de muito interesse da parte do braço armado do imperialismo dos Estados Unidos, a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, né, que tentou, através de muitos recursos financeiros, cooptar o maior número possível de países próximos, né, daquilo que foi, daquela que era o centro da União Soviética, que foi o que restou, né, como a potência daquela região, a potência militar daquela região, a Rússia. Então nós tivemos aí, certo, tentativas de derrubada de regime independente em relação aos desejos dos Estados Unidos na Iugoslávia, na ex-Iugoslávia, ali, certo, no início do século XXI, na virada do século XX para o século XXI. Tá? Nós tivemos acontecendo e se concretizando isso na Geórgia, tá? Antiga República da União Soviética, na Ucrânia, por exemplo, tá? Primeiramente mal sucedida, mas a insistência desse tipo de intervenção acabou levando exatamente à derrubada de um governo eleito democraticamente, certo? Para colocar no lugar um movimento que fosse pró-Estados Unidos, ou seja, pró-ocidental, como costuma ser explicitado aí, certo, né, propagandeado pela grande mídia corporativa. Tá? Este fenômeno ele não se fixou como exclusivo da Europa Oriental. Os Estados Unidos da América, depois de deixar, vamos dizer assim, por um tempo razoável, um tempo significativamente razoável, a América Latina numa posição um pouco mais livre de intervenções militares, é importante a gente ressaltar que no ano de 2008, depois de décadas, os Estados Unidos fizeram renascer, né, reviver a quarta frota naval, uma frota que foi constituída exatamente para circundar, vigiar, tá? Defender os interesses dos Estados Unidos na América Latina, no Caribe, no Atlântico Sul e no Pacífico Sul. Ou seja, cercando esta área, né, correspondente à América Latina, para que ali ficasse claro, certo, o potencial militar dos Estados Unidos, certo, para intimidar qualquer outro país que de alguma maneira tentasse avançar sobre esse potencial, e mesmo, né, para intimidar as populações e os governos locais, na possibilidade, na tentativa deles obterem ações autônomas, ações que ferissem os interesses econômicos dos Estados Unidos. É importante a gente relembrar que no início do século XXI, aqui na América Latina, nós vamos ter, já que eu falei alguns minutos atrás sobre ondas, nós vamos ter uma onda, depois de ter sido caracterizado nos anos 90 pela onda das eleições de governos neoliberais, por parte substancial aqui da América, vamos citar os mais significativos, Fernando Collor, depois Fernando Henrique Cardoso aqui no Brasil, Carlos Menem na Argentina, Salinas de Gortari no México, por exemplo, tá? Mas depois dessa onda da debacle do neoliberalismo, porque depois da crise generalizada do ponto de vista da garantia de emprego, certo, que esses governos acabaram gerando, né, nas economias locais latino-americanas, o que aconteceu foi que existiu uma onda de esquerda. Uma onda de esquerda que vai desde regimes de esquerda mais significativos, aí, certo, com postura claramente de esquerda, como por exemplo o governo de Hugo Chávez, né, e o bolivarianismo na Venezuela, passando por outros modelos, certo, que vão aí, certo, para centro-esquerda, né? Como o caso, certo, do governo Lula e dos governos petistas aqui no Brasil, como o caso, certo, do governo kirchnerista, né, do governo Kirchner, trazendo, reavivando o peronismo mais combativo na Argentina, tá? Como o caso, certo, do governo Mujica no Uruguai, e outros, Evo Morales na Bolívia,
certo? Rafael Correia no Equador. Tá? Então tivemos aí, né, uma onda no início do século XXI, que é exatamente uma onda de esquerda em países latino-americanos. E isso foi pessimamente recebido pelos Estados Unidos da América. Pessimamente recebido. Naquela região que historicamente sempre foi vista pela sua elite político-econômica como uma espécie de quintal dos seus interesses, o que aconteceu? Vinham governos que passavam a ter um discurso de autonomia. E esse discurso de autonomia, por exemplo, vai colocar abaixo um dos principais interesses, uma das principais estratégias de mercado, de controle de mercado dos Estados Unidos no começo do século XXI, que era a formatação da ALCA, da Área de Livre Comércio das Américas. Uma zona de livre comércio em todo o continente americano, onde os Estados Unidos iriam pairar como a grande potência fornecedora de bens transformados, certo? De bens de alta tecnologia, e, portanto, teria acesso ao mais variado número de mercados, impedindo o desenvolvimento de empresas, de indústrias nacionais nos países que assim pudessem ter com incapacidade de concorrência, com as grandes potências estadunidenses. Pois bem, a ALCA foi derrubada exatamente graças à postura firme de governos de esquerda e centro-esquerda, como o governo de Chaves, como o governo de Lula, o governo de Kirchner. E isso pegou muito mal para os interesses dos Estados Unidos. Vamos salientar também, lembrar que no início do século XXI, os Estados Unidos foram o primeiro país no mundo a dar sustentação para uma tentativa ainda de golpe de modelo antigo, de modelo tradicional, na Venezuela de Chaves, tentando derrubar e prender Hugo Chávez. Ainda não havia aplicado, não tentou aplicar, não estava ainda muito bem, vamos dizer assim, consolidada, a ideia da guerra híbrida, que estava sendo testada lá na Europa Oriental. Ainda não conseguiram pegar e executar esse tipo de processo tão sofisticado. Essa tentativa de golpe deu com os burros na água, ela foi falha, e o governo bolivariano venezuelano continuou resistindo e continuou seguindo a sua trajetória. Mas é importante a gente ressaltar alguns elementos como esse. Outra questão fundamental que todo estudante, que todo cidadão que precisa, que de alguma maneira, certo, quer estar situado no que está acontecendo no mundo, precisa relembrar, é que no início do século XXI, estava o que aparecia ao mundo era exatamente os problemas relacionados aos combustíveis fósseis, e principalmente relacionados ao petróleo, e a incapacidade tecnológica de se buscar novos recursos petrolíferos para poder dar conta de suprir as demandas da lógica da engrenagem industrial mundial. Foi um momento em que a busca de recursos, de combustíveis alternativos foi muito intensa. Foi um período no início do século XXI em que, por exemplo, o Brasil fez elevados investimentos em ressuscitar a produção de etanol, por exemplo, certo? Fora outras áreas, certo? De outros combustíveis alternativos, outras formas, outros recursos energéticos alternativos, sempre mirando a questão econômica, mundialmente falando, devido à possibilidade da finitude do petróleo. E exatamente nesse período, o que nós vamos ter aqui no Brasil? No governo Lula, nós vamos ter a Petrobras agindo de uma forma impressionante. Por quê? Porque ela vai gerar para o mundo a principal descoberta do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de capacidade de geração de petróleo, de recurso energético, que vai ser batizada como o petróleo do pré-sal. A partir daí, os olhos da potência imperialista se arregalam, porque esse tipo de descoberta ele
garante, né, naquele momento ele garantiria, certo, ao país, ao Brasil, né, uma possibilidade de inserção no mercado internacional, na lógica das disputas do mercado internacional de petróleo, com uma força muito maior do que aquela que ele sempre teve. Não é por acaso, não será por acaso, tá, que nesse momento, certo, a partir desse momento você vai ter não apenas a reativação da quarta frota, como eu destaquei agora há pouco, mas também nós vamos ficar sabendo alguns anos depois, nós vamos ficar sabendo graças à importância do movimento, da ação do Wikileaks, né? Nós vamos ficar sabendo, vamos ter ciência de que os governos dos Estados Unidos ampliaram o seu papel de espionagem, inclusive sobre chefes de Estado de diversos países do mundo. Vamos lembrar, né, que o cantado e decantado presidente democrata Barack Obama vai ter que assumir o fato de que espionava diversos governos do mundo, diversos governantes do mundo, inclusive, no nosso caso, obviamente, a presidenta Dilma Rousseff. Né? Quer dizer, a partir daí, certo? E isso em 2014 ele assume isso claramente. Tá? Esse tipo de situação, esse tipo de ação, fundamentalmente visando o quê? Visando ter conhecimento de como o país lidava com os novos recursos econômicos que estava a descobrir, né? E já de olhos grandes para se aproximar dele. É muito interessante, muito importante a gente ver como aquelas pessoas negacionistas, né? De alguma maneira eles sabem muito bem que os Estados Unidos desejam avançar sobre o petróleo no mundo todo, eles sabem que os Estados Unidos fomentam conflitos armados, por exemplo, no Oriente Médio, para tomar posse de petróleo, mas tem uma parcela dessas pessoas que acham que aqui no caso do nosso petróleo, não, aqui não é assim, eles não tinham, imagina, eles tratavam tudo numa boa. Obviamente que não. Só que aí entra em cena esse componente, essa junção da guerra híbrida com esses interesses. Porque se por um lado você tinha o braço armado, a quarta frota vindo para poder pegar e fazer uma força, paralelamente a isso se investia cada vez mais nesse tipo de tecnologia nova de avanço sobre riquezas alheias, as chamadas guerras híbridas, as revoluções coloridas, né, onde se instiga movimentos da sociedade civil dos países para que esses movimentos explodam em processos de rebelião, desestabilizando a realidade vivenciada por aqueles países. E criando, né, uma sensação, né, que pode, em alguns casos, chegar até a uma sensação de conflito civil, né, de um conflito armado aí, certo, diante da população local. É muito importante, muito interessante a gente perceber, né, fazer aqui um levantamento, uma retrospectiva, de que nesse momento aí da história, os Estados Unidos voltam os olhos pesadamente sobre a América Latina, e nós teremos uma série de derrubadas de chefes de Estado. Uma série de golpes, né, que vão ser aí, certo, ou golpes de caráter judicial, militar, ou golpes de caráter parlamentar, mas o que nós vamos ter é o quê? São rupturas com a estrutura democrática, com o processo democrático, e em todas essas rupturas os Estados Unidos da América vão atuar aplaudindo, apoiando, vão atuar, certo, dando sustentação, vão atuar dando reconhecimento para todos esses movimentos que eu vou citar agora. Em 2009, por exemplo, em Honduras, o então presidente eleito Manuel Zelaya vai ser derrubado em uma ação conjunta do Poder Judiciário de Honduras junto com as Forças Armadas. Tá? Ele vai inclusive vai ser expulso, vai ter que se exilar, certo, na Costa Rica. E o primeiro país do mundo a
a dar aval a esse processo é os Estados Unidos da América. Detalhe importante. Posteriormente, né, o Wikileaks vai conseguir ali, certo, levantar documentação da embaixada dos Estados Unidos em Tegucigalpa, e lá na embaixada você tinha já isso está comprovado, o quê? O conhecimento prévio da embaixada dos Estados Unidos a respeito do golpe que viria a ser dado. Isso lá em 2009. Em 2012, no nosso vizinho Paraguai, né, o Paraguai que vinha com um governo pela primeira vez depois de décadas, um governo de centro-esquerda, né, com o cidadão Fernando Lugo, o presidente Fernando Lugo, ele sofre um processo de impeachment, um processo que vai ser julgado e vai levar à derrubada dele num prazo de apenas, atenção, 24 horas. Ele será derrubado em um processo que se inicia e termina em 24 horas. E os Estados Unidos da América vão reconhecer rapidamente o novo governo, certo? E dar apoio à derrubada de Fernando Lugo. Em 2016 é a nossa realidade. A presidenta Dilma Rousseff vai sofrer um processo de impeachment também, um processo com esse dentro dos ritos, certo, extenso, porém um processo baseado em uma denúncia de pedaladas fiscais, as quais foram cometidas por todos os governos anteriores, mas foi deixado de lado. E o próprio vice-presidente da República, Michel Temer, que é quem vai assumir o poder no lugar de Dilma Rousseff, ele vai posteriormente, num encontro, né, gravado, que está aí, certo, está aí na internet, né, ele vai declarar, certo, que o fator fundamental que levou à derrubada foi porque o governo Dilma Rousseff não aceitava uma agenda de mudanças econômicas, certo? Batizado com o nome de Ponte para o Futuro, que era interessante, tá, para a classe empresarial brasileira. Isso veio da boca do senhor Michel Temer, né? E repito, está aí, certo? É fácil acesso, né, no próprio YouTube, vocês vão poder ver aí, certo, a hora que quiserem. Isso em 2016. Outras situações parecidas aconteceram. Por exemplo, em 2019 na Venezuela, nós passamos a viver uma situação que era verdadeiramente uma situação que beira o nonsense, o surreal. Por quê? Porque um cidadão chamado Juan Guaidó, ele vai se autoproclamar presidente da República. E quando em qualquer lugar do mundo se imaginaria que quem viria para resolver esse problema seria uma ambulância do hospício, né? Porque afinal de contas, se alguém pega e diz assim, gente, o presidente não é aquele que foi eleito, não, sou eu sou o presidente, eu que nunca concorri a nada, eu que simplesmente me digo, sou o presidente. Pois e que se imagina que vai ter camisa de força, né? Mas ao invés da camisa de força, sabe o que aconteceu? Aconteceu que o governo dos Estados Unidos da América reconheceu o senhor Guaidó como presidente legítimo da Venezuela, embora ele não tenha disputado a eleição. Percebam o nível de situação. Aliás, isso gerou uma tensão tão grande, uma instabilidade tão grande, que se a Venezuela não tivesse lá as instituições militares muito ligadas ao governo, muito provavelmente poderíamos estar diante de uma revolução colorida acontecendo, né? E para fechar ainda nesse apanhado da história recente aqui da América Latina, no mesmo ano de 2019, na Bolívia, o presidente Evo Morales ganhou uma reeleição, venceu nas urnas, mas recebe o golpe logo em seguida, alguns dias depois, uma movimentação de forças policiais, certo? Com um apoio econômico grande, que vão pressionar no nível tal que o presidente Evo Morales resolve, para não
para que não viesse a acontecer uma guerra civil, um derramamento de sangue, ele pega e aceita renunciar. Né? Ele é empurrado até a parede, obrigado a renunciar e acaba aceitando um fenômeno como esse. Que foi, depois, posteriori, foi vamos dizer assim, revisto, né, porque houve novas eleições e ele, certo, né, o seu núcleo de sustentação acabou ganhando, acabou vencendo. Certo? Mas é importante que se perceba isso. Que tudo aquilo que a gente vive hoje no Brasil, né, também tem reflexos, faz parte de um processo que a América Latina vem vivenciando desde o início do século XXI. E há o dedinho, sim, aí, certo, de interferências externas. É mais um elemento que se soma a todos aqueles que eu abordei nos vídeos anteriores. Esse elemento, eu vou destrinchá-lo de uma maneira, inclusive, certo, mais profunda, para poder lembrar, por exemplo, uma das partes que eu vou destrinchá-lo é a associação dos Estados Unidos da América, do governo dos Estados Unidos da América, com parte do judiciário brasileiro. Fundamentalmente na chamada Operação Lava Jato. Isso hoje também muito bem detalhado, certo? A partir de uma documentação que vai se tornando cada vez mais farta, inclusive publicada em órgãos de imprensa importantes internacionais. Então, esse tipo de interferência de agências de policiais dos Estados Unidos, certo? Esse tipo de interferência, certo, de espionagem, né? Esse fenômeno ele ajudou a instaurar uma condição de instabilidade no cenário político brasileiro. Condição de instabilidade é essa que, como eu abordei com vocês em vídeo anterior, que acaba trazendo o quê? Trazendo o componente do descrédito de parte substancial da população na democracia. Vai minando a democracia. Né? E esse fenômeno que mina a democracia é extremamente perigoso, certo? Porque quanto mais pessoas desacreditam do processo democrático, certo? Mais fácil fica para a implementação de regimes autoritários, os quais, obviamente, vão favorecer uma pequena parcela da população em detrimento da maioria do povo. Muito bem, por hoje é só. A gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço a todo mundo, até mais. Tchau, tchau.